Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche os seus olhos. Pai, graça nós te damos, ó Pai, nessa noite, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Pai. Fala, Senhor, ao coração de cada irmão, de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Meu Deus, que a Tua palavra ilumine, que a Tua palavra nos dirija, que a Tua palavra nos liberte, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, alguns irmãos podem estar se perguntando se eu não vou continuar a série de Apocalipse, né? Hoje seria a 3ª carta, mas hoje é ceia. Então nós vamos trabalhar um texto aqui da oração de Jesus no Getsêmani. E domingo que vem eu volto e aí eu vou pregar a 3ª carta da série que a gente está fazendo das cartas às igrejas ali em Apocalipse, tá? Bom, irmãos, aqui mostra um momento importante, um momento que antecede, que antecede a prisão, o julgamento, a condenação e a crucificação de Cristo. O texto nos deixa claro que é um momento de extrema dificuldade, um momento de extrema tensão. A Bíblia diz que Jesus, ele se angustiou, ele teve angústia. E eu fico pensando para nós, como é olhar isso e entender que Cristo passou todas estas coisas por mim e por você. A primeira coisa que precisa ficar claro para nós é como que nós devemos agir diante de uma situação difícil. Nós temos o exemplo de Cristo. E nós precisamos entender que esse momento que Cristo se encontra no Getsêmani, embora é um momento que ele se angustia, embora é um momento que ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor passe dele o cálice se possível, nós sabemos que Cristo estava ali em obediência ao Pai, Cristo estava ali em livre e espontânea vontade, porque a Bíblia mostra ele falando em outras partes: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A Bíblia nos mostra que o momento da sua morte foi exatamente o momento que ele determinou: Pai, na minha mão entrego o meu espírito, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A gente vê que as coisas aconteceram porque Jesus, embora homem, ele era 100% homem, ele era 100% Deus também. E como Deus Filho, ele se encontra aqui no Getsêmani. E ele nos mostra que diante de algo difícil, o comportamento, a posição que nós temos que ter. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo. Como é que está a sua vida hoje? Como é que se encontra a sua vida espiritual? Como é que se encontra a sua vida, o seu dia a dia, o seu casamento? Como é que foi o seu domingo na presença do Senhor? Você orou, você guardou o domingo, você buscou a Deus, ou você não buscou, ou seu casamento está difícil, ou sua vida está difícil? Qual é o momento que você se encontra? É evidente que eu não quero colocar de forma paralela o teu sofrimento com o sofrimento de Cristo, porque o seu sofrimento perto de Cristo não dá para comparar, porque o que Cristo ia enfrentar ali não era uma situação difícil do dia a dia. O que Cristo ia enfrentar no Getsêmani não era uma morte apenas, porque morrer, todos morrem e todos vão morrer, é uma certeza que nós temos.
O que Cristo ia enfrentar após o Getsêmani, após a prisão, no momento da sua crucificação, era a ira de Deus. O que ele ia enfrentar é que sobre ele iriam os nossos pecados. O que ele ia enfrentar é a morte que nós haveríamos de passar e ele enfrentaria no nosso lugar. É evidente que a situação dele era uma situação muito mais drástica do que a nossa, mas não deixa de ser um exemplo para nós daquilo que nós devemos fazer mediante algo que é difícil. Ora, Jesus estava para ser traído. Você já foi traído? Alguém aqui já foi traído? Por um amigo? Por alguém que se relacionou? Por alguém que você confiava? Pelo seu filho que traiu a sua confiança? Pelo seu amigo que contou um segredo que você compartilhou só com ele? Por alguma situação que você foi traído? Jesus estava para ser traído. E quem ia trair Jesus? Judas. Judas ia trair Jesus. Aquele que era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá. E como seria essa traição? Através de um beijo. Jesus se encontra aqui no momento único do seu ministério. O propósito pelo qual ele veio na terra está para se cumprir. O momento da redenção de todos aqueles que crerem ou que creriam, todos aqueles que são eleitos no Senhor, está para ser redimido diante da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse momento de dificuldade, ele pega 3 discípulos, pede para os discípulos se assentar ali, versículo 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Começou a vir uma tristeza sobre Cristo, uma angústia, já fruto da separação que ele haveria ter do Pai, já fruto de tudo aquilo que ele deveria enfrentar ali na cruz, já fruto de toda a ira que ele haveria de enfrentar nessa morte, que não seria qualquer morte, seria um acontecimento que iria mudar a história da humanidade, seria um acontecimento que iria mudar a vida de todo aquele que se voltasse para Cristo, seria um acontecimento de redenção, de consumação, um acontecimento que iria fazer de nós pessoas que são incapazes de cumprir a lei, serem salvas em Cristo Jesus. Porque a lei, ela diz para nós obedecermos, nós não somos capazes, mas através da graça em Cristo Jesus, nós temos a garantia da nossa salvação, porque Cristo enfrentou a cruz. E nesse momento que a angústia toma o seu coração, nesse momento que a tristeza invade de uma forma horripilante, no momento que ele diz, no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Isso nos mostra que diante dos nossos dilemas, e nós também temos dilemas não como esses, nós devemos orar. Nós devemos colocar todas as coisas diante do Senhor. No momento de decisões que muitas vezes são contrárias às nossas paixões, nós devemos orar. No momento em que o Senhor nos pede algo que vai além das nossas forças, nós devemos orar. Quando o Senhor nos mostra e denuncia o nosso pecado, e nós olhamos para isso e entendemos que é algo difícil para nós, nós devemos orar. Cristo, diante da profundeza de tristeza, de amargura, ele dobrou o seu joelho e orou. Mas sabe qual que é o nosso problema, meu e seu, nosso? É que a nossa natureza, ela sempre quer o mais fácil. Talvez se fôssemos nós ali, nós íamos falar, Senhor, vamos deixar quieta essa questão de redenção. Pai, vamos deixar esse povo se perder mesmo. Talvez se fosse nós iríamos fraquejar naquele momento. A nossa natureza sempre quer o mais fácil. Agora presta atenção, ela sempre quer o mais fácil, mesmo que isso seja resistir à vontade de Deus. Mesmo que isso significa nós fazermos aquilo que nós sabemos que está errado. Quando eu olho para essa situação do Getsêmani, para a oração de Cristo no Getsêmani, eu percebo que muitas vezes eu quero também escolher o caminho mais fácil.
mas eu preciso fazer como Cristo fez. Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso me colocar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não quero resistir à sua vontade. Não com essas palavras, mas com um coração contristado. E é isso que nós devemos falar: Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina e nos mostra como nos comportar, como enfrentar essa paixão que domina o meu coração, como orar pedindo para que o Senhor mude com valores que são contrários à sua palavra, que insiste em residir na minha alma, que insiste em residir na minha mente. Senhor, me ajuda. Porque Jesus, diante da profunda tristeza, diante da profunda angústia, ele foi diante do Pai. Tem algo que está consumindo o seu coração mais do que a palavra do Senhor? Tem algo que está consumindo os seus propósitos, a sua vida, mais do que as Escrituras, mais do que obedecer, mais do que procurar obedecer? Então você precisa estar num estado de alerta. Você precisa ficar num estado de vigia. Você precisa vigiar as possibilidades de ser tentado. Cristo foi tentado. Mateus capítulo 4 mostra que quando ele foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, depois desse período de jejum, Satanás foi ali para tentar Jesus. E a gente percebe que Satanás não usou qualquer coisa para tentar Jesus. Satanás usou a palavra de Deus. Evidente que ele distorceu alguns textos. Teve um versículo que falou o versículo só pela metade. Eu já preguei essa mensagem aqui. E ele tentou Jesus usando a palavra, e Jesus respondeu também usando a palavra. Ou seja, Jesus poderia estar sendo naquele momento tentado. Nós somos tentados. Jesus foi tentado. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas, mas não falhou. Nós temos um sumo sacerdote. Como que é o texto lá, amor? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades. Ele enfrentou todas as tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, mas venceu, se manteve puro, se manteve santo, justamente para esse momento aqui do qual ele iria enfrentar. Porque esse momento é o momento da troca de um sangue inocente por um sangue culpado. Esse momento é o momento que alguém que é inocente vai morrer no lugar de um culpado. Desde o Antigo Testamento, as Escrituras vão mostrando que só há remissão de culpa através do derramamento de sangue. E agora, o sangue que seria derramado é o sangue de Cristo, é o sangue do Filho de Deus, é o sangue de alguém que era inocente. E aí nós chegamos nesse momento onde Jesus está angustiado, mas que ele vai buscar força no Pai para cumprir com o propósito de Deus estabelecido ali antes da fundação do mundo. Versículo 39, ele diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele chega e fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passe de mim esse momento, mas contudo que se cumpra a tua vontade, contudo que se faça conforme o Senhor quer, contudo que se cumpra em mim aquilo que o Senhor determinou, contudo que se cumpra em mim aquilo que está estabelecido. Ora, Deus havia estabelecido que Cristo iria morrer na cruz para que o homem tivesse salvação. Estava determinado que o Filho de Deus unigênito viria ao mundo para nos salvar, para pagar o preço, para enfrentar aquilo que nós temos dificuldade de enfrentar. Agora veja bem, a nossa limitação, ela é tão grande, a gente tem dificuldade de enfrentar até a morte. Não vamos falar nem da pós-morte, vamos falar nem da eternidade, porque o medo já está antes da morte. Ninguém quer morrer. E quem
A gente pergunta, a maioria das pessoas tem medo de morrer. Cristo não ia enfrentar a morte, irmãos. Cristo iria enfrentar a minha e a tua. Cristo iria enfrentar a justiça de Deus, ia enfrentar a ira de um Deus santo. Por isso que ele morre no nosso lugar como o pior dos pecadores, como maldito. A Bíblia diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele morre como maldito. E sempre quando eu olho para essa passagem, sempre como eu prego, eu faço questão de enfatizar isso. Naquele momento, Cristo, no momento da sua morte, Cristo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele está enfrentando a separação do Pai. Ele está indo no nosso lugar, a separação que era para nós, para que eu e você hoje pudéssemos se achegar diante de Deus. Então aqui ele ora e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A gente enfrenta situações no nosso dia onde a vontade de Deus se encontra de um lado e onde a vontade humana se encontra do outro. Nós temos tentações, nós sofremos situações de coisas que são contrárias à vontade de Deus. Todos os dias nós somos provados. Agora, nós somos provados e sabemos que nenhuma provação é maior do que nós podemos suportar. Não só provados, nós somos tentados pelo inimigo. Não é que o diabo peca por nós, isso aí tem que cair por terra, isso é conversa. Tiago vai dizer que do coração do homem é que procede toda a inveja, toda a cobiça, toda a obra do mal. O que o diabo faz, ele põe os aperitivos, e a inclinação do nosso coração vai lá e faz aquilo que é errado. E todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós temos os aperitivos. O inimigo vem com sapatinho de algodão e esquematiza, se assim posso dizer, alguma situação do qual nós vamos ter que enfrentar. E quando essas situações ocorrem, nós precisamos buscar forças para fazer a vontade de Deus. Irmão, você tem dificuldade com o seu olhar ser puro? Levanta pela manhã e ora, fala: Senhor, me ajuda a não olhar para as coisas inúteis. Você tem dificuldade no coração de inveja? Levanta pela manhã e fala: Senhor, me ajuda para que hoje eu não sinta nenhum tipo de inveja de ninguém, que eu seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tem feito. Se você tem um problema de falar demais, Senhor, me ajuda a ficar de boca fechada hoje. Se você tem um problema de ouvir o que não deve, de rir de piada suja, Senhor, me ajuda a ficar longe dessas pessoas que ficam contando conversa fiada perto de mim, que às vezes eu sou atraído a ficar ali ouvindo. Seja qual for a tentação, seja qual for a situação que tem te vencido, busque forças no Senhor. O próprio Cristo nos mostra que no momento da angústia, Ele recorreu ao Senhor. Você precisa aprender que nos momentos mais difíceis de você se manter fiel a Deus, no seu compromisso firmado com o Senhor, você precisa orar e recorrer ao Senhor. Sempre antes de batizar alguém aqui na nossa igreja, sempre antes de receber um novo membro, a gente faz a leitura daquilo que é um pacto entre a nossa igreja, né, de compromisso, de obedecer a palavra do Senhor, pacto simbólico, né, um compromisso de dar bom testemunho. E de repente você está sofrendo nesse momento, você não está conseguindo manter isso. Busque no Senhor forças para permanecer fiel a Deus. Fala: Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu não consigo, mas o teu poder se aperfeiçoa em mim. Me ajuda, eu não consigo, mas o teu Espírito possa me guiar de glória em glória, de novidade de vida, para que eu não só proclame com os meus lábios, para que eu não só conheça intelectualmente, mas que eu viva a palavra de Deus dia após dia na minha vida, recorrendo às forças do Senhor, prostrando-se diante de Deus como um ato de humilhação. Prostrar diante de Deus como um ato de quem se humilha e de quem depende de Deus. Quando nós nos prostramos, quando nós nos colocamos de joelho, é uma postura de humilhação, mas também de declarar que nós dependemos
de Deus. É como o ato de levantar as mãos no louvor. Em alguns momentos eu gosto de levantar, talvez você goste, mas é um ato de rendição. Eu estou me rendendo a Ti, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E aí ele volta e ele encontra os seus discípulos, versículo 40, dormindo. E ele diz a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Aí olha o que ele diz aqui, irmãos: vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É exatamente o que nós temos que fazer. Vigiar e orar, porque nós somos facilmente influenciados. Vigiar e orar, porque nós somos facilmente convencidos a mudar de opinião. Eu dou aula na ERT, na Escola de Teologia Reformada, e eu estou dando teologia contemporânea lá. E aí eu adotei um livro para poder ensinar a matéria, algumas coisas que precisavam ser faladas sobre a teologia contemporânea. E o prefácio do livro, que foi escrito pelo Franco Ferreira, da Vida Nova, inclusive eu não tenho certeza se foi ele, mas o prefácio ele fala assim: teologia se faz a lápis. Por quê? Porque o homem vai mudando de opinião conforme vai passando o tempo. A Bíblia não, mas alguns posicionamentos teológicos mudam. A Bíblia não. Isso mostra que nós somos facilmente influenciados. A gente é influenciado pela moda. As pessoas pensam num campo filosófico, espalham isso de alguma maneira através de filmes, programas de TV, marcas de roupa, e o homem vai sendo influenciado. Um cabelo que há 20 anos atrás era feio, passa a ser bonito. E depois de alguns anos ele volta a ser feio, porque ele está fora do padrão. É a moda ditando. E os crentes, tudo está seguindo a moda. Não tem ninguém aqui fora da moda, está todo mundo arrumadinho, camisa por dentro, a gente usa barba, porque agora está na moda, todo mundo usa barba. Daqui uns tempos talvez barba vai estar errado, e aí todo homem vai estar sem barba. E surge de repente o bigode, e aí nós vamos usar bigode porque está todo mundo usando bigode. E agora a moda é cortar o cabelo degradê aqui atrás, aí você começa a encontrar os rapazes com cabelo degradê, e as moças pintando de ruivo, porque agora se pinta o cabelo de vermelho, daqui uns tempos loiro, aí platinado, raiz preta, cabelo loiro, né? Roupa, tudo vai determinando aquilo que nós temos, a forma que nós temos que ser. Isso mostra como nós somos vulneráveis, como nós cedemos à influência externa. Então, irmãos, não se engane. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter posição do Senhor, me ajude. Pai, se eu tenho que enfrentar isso, que eu enfrente fiel. Se eu tenho que ir para esse emprego, que eu seja fiel nesse emprego. Se eu tenho que passar por essa situação na minha vida, me ajuda, porque diante de tudo isso, eu possa fazer todas as coisas para a glória. Só que deu glória, que seja todas as coisas para a glória do Teu nome. Se eu preciso enfrentar algum tipo de dificuldade que está acima, que não faz, que a minha vontade é outra, me faz eu permanecer firme na Tua vontade, me faz eu querer a Tua vontade, me faz eu querer cumprir a Tua palavra. Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice. Contudo, se não for possível, que se cumpra a Sua vontade. Às vezes a gente é tão tolo que a gente quer a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Quando nós insistimos em algo que não é para ser para nós, não adianta insistir, não vai dar certo. Você está queimando o chão, você está patinando. Você precisa entender que o melhor para a tua vida não é o melhor do irmão, não é o melhor da irmã, a grama do vizinho não é mais verde, todo mundo tem problema. O melhor para a tua vida é a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para você, é aquilo que Deus estabeleceu, e você precisa buscar forças nele para cumprir com a vontade de Deus. É evidente que a obediência de Cristo ali no Getsêmani foi uma obediência singular, porque 3 vezes ele chega diante de Deus e fala: Senhor, passa-se de mim esse cálice. 3 vezes ele demonstra confiança nos planos de Deus. Faça-se a tua vontade, confiança de que Deus tem o melhor. Sintonia no caminhar. Cristo estava intimamente ligado no Pai, a ponto dele falar para o Filipe: Filipe,
Você pede para ver o Pai? Como assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava intimamente ligado em Deus. Assim como todos nós agora estamos ligados na videira que é Cristo. Mas não porque nós estamos numa sintonia singular, mas porque nós estamos unidos através de Cristo Jesus. Jesus se encontrava em agonia, em aflição de morte. Ele ia tomar o cálice, da ira de Deus. Ele ia sofrer uma separação temporária. Olha Mateus 27, 46 comigo rapidamente, irmãos. Tá? 27, 46. Diz assim: Ó, 27, 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? É o mesmo texto que está aqui no Salmo 22, versículo 1, que é um salmo messiânico. Vou ler para você, não precisa abrir, mas é o versículo 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, ele fala: Deus meu, ele estava em agonia de morte, ele ia beber o cálice da separação. Mesmo assim ele escolhe a submissão à vontade de Deus. Ele tem uma sujeição voluntária a Deus. Não existe o melhor pegando atalho. Não existe o melhor fora da vontade de Deus. Nós precisamos entender que o melhor é justamente na vontade de Deus. Eu contei aqui esses dias, se não me falha a memória, uma vez que eu fui pregar em Acanga. E eu fui pregar em Acanga, numa igreja, e eu sou ruim de caminho, irmãos. Eu consigo me perder nas menores cidades. E eu me perdi na saída de Acanga, já contei aqui para os irmãos. E eu perguntei para um rapaz, o rapaz falou: não, pega o caminho ali, vai pelo meio ali que você vai cortar caminho. E aí eu peguei um caminho que era cana do lado. E aí eu olhei para o tanque do meu carro, reserva. Peguei o celular, bateria fraca e sem sinal, agora não lembro. Um desespero, foi um caminho, foi 20 minutos naquele caminho de tristeza, irmãos. Preocupado que se acabasse a gasolina, e sem celular, ou sinal do celular, sem gasolina, eu estava perdido naquele meio do canavial. Às vezes a gente quer pegar caminhos assim, tortuosos, achando que nós vamos chegar mais rápido. Nem sempre chegar rápido é bom. Nós precisamos chegar no tempo certo. Nós precisamos entender que a vontade de Deus não é um canavial, não. É uma rodovia bem asfaltada, irmãos. Nós precisamos pegar o caminho certo para que Deus opere em nossas vidas. Precisamos estar submissos à vontade de Deus. Abre comigo lá em 2 Coríntios 5, 21, irmãos. Cristo cumpre com a vontade dele na cruz, com a vontade de Deus na cruz. Ele redime todo homem. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele estava angustiado, ele não tinha conhecido o pecado, e ele vai para o Getsemane e fala: Senhor, se possível, passe o cálice de mim. Sabe o que nós precisamos fazer para herdar essa vida eterna, para receber esse sacrifício em nossas vidas? Sabe o que nós temos que fazer? Apenas crer no Filho de Deus. Crer nele como o único e suficiente Salvador para nós. Crer que tudo aquilo que precisava ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Entender que não há nada que possamos fazer que vai nos dar mérito, mas Cristo fez tudo por nós. E aí passarmos a viver. Não pense que você vai poder fazer o que você quer não, viu? Mas não, você não vai fazer para ser salvo. Você vai passar a viver grato a Deus por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Você não vai pecar para você se sentir mais santo e justo diante de Deus. Você não é santo e você não é justo.
mas você vai viver por gratidão a Deus, porque Ele te santificou, porque Ele te justificou, porque Ele enfrentou não só o Getsemane, Ele enfrentou o julgamento, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele assumiu o nosso lugar, o sangue inocente dele cobriu a nossa injustiça, nós fomos lavados, e hoje podemos se achegar diante de Deus e participar da mesa do Senhor, em memória dele, porque Ele, sim, é justo e perfeito, e nós somos justificados pela justiça de Cristo.